Transtorno depressivo maior, ou simplesmente depressão. As pessoas associam muito tristeza com depressão. Ah, ele tá triste, tá deprimido. Mas deixa eu te contar que depressão é muito mais do que ficar triste. Antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para receber os vídeos novos. O transtorno depressivo maior ou depressão unipolar é um transtorno mental muito frequente que incapacita muitas pessoas e ele tem uma prevalência cerca de 7% da população. Essa prevalência é muito maior em mulheres, chegando a ser até 3 vezes maior em mulheres do que em homens. Além disso, a prevalência é mais comum entre 18 e 59 anos do que a partir dos 60 anos. O transtorno depressivo maior ele pode aparecer em qualquer idade, mas ele é mais frequente iniciar após a puberdade. O curso do transtorno depressivo, ele se mantém, ele normalmente é estável. E quando eu não tenho uma resposta, aquelas pessoas que não respondem muito, eu tenho maior risco de ter associação com outros transtornos, como os transtornos de personalidade, ansiedade e abuso de substâncias. E quais são os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior? 5 ou mais sintomas que duram por pelo menos 2 semanas na maior parte dos dias. Um desses critérios tem que ser humor deprimido ou perda no prazer, que a gente chama de anedonia. As coisas já não têm muita graça. Acompanhado com outros critérios, como alteração do sono, que pode ser tanto hipersonia, então uma sonolência excessiva, quanto diminuição do sono, mas é uma diminuição do sono com cansaço, então não é uma diminuição do sono em que eu me sinto disposto, é uma diminuição do sono com cansaço. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias, então uma sensação de indisposição, de cansaço, sem ânimo para fazer as coisas. Alteração do apetite, hiperfagia, que é o aumento do apetite, que pode ter também aumento de peso, ou inapetência, que é a perda do apetite e até perda de peso. Que é uma perda de peso que não é programada, não é que eu estou fazendo uma alteração na minha alimentação para perder peso, mas é uma perda de peso porque eu não consigo comer, não tenho fome, não tenho vontade. Agitação ou retardo psicomotor na maior parte dos dias, então é aquela sensação de inquietude, uma agitação ou então um retardo psicomotor, a gente fala que é aquela pessoa que fica muito tempo parada, sentada, não se mexe, também é um dos critérios. Sentimento de culpa excessiva, inutilidade, a pessoa sente que ela é um peso para os outros, que ela é um peso para a família, uma sensação de culpa por coisas que fez, pelo que deixou de fazer. Esse sentimento é muito frequente, especialmente em pacientes bem deprimidos. Capacidade diminuída de se concentrar. A pessoa ela tem a sensação de que ela não consegue mais fazer as atividades, sentar, escrever, ler um livro, trabalhar, ou então uma dificuldade de tomar decisões. É muito comum que a pessoa se sinta muito indecisa, eu não sei o que fazer, eu não consigo mais decidir as coisas. Outro critério é pensamentos de morte. Então a pessoa começa a pensar na possibilidade de não estar mais aqui, a vida começa a ficar sem sentido. Então esse é um dos fatores que a gente precisa ficar muito atento. Qualquer pessoa que tem pensamento de morte, a gente precisa de uma intervenção urgente. Então precisa levar no psiquiatra, precisa levar no psicólogo para poder iniciar o tratamento adequado. Desses 9 critérios, a pessoa precisa ter pelo menos 5, sendo que um deles é o humor deprimido ou a perda do prazer nas atividades do dia a dia, por pelo menos 2 semanas, e tem que ter uma mudança prévia. Então a pessoa não foi sempre assim, ela começa a estar assim. E aí, a partir desse diagnóstico, a gente precisa ter um tratamento adequado. Primeiramente, a gente vai determinar quais são as características dessa depressão, porque a gente tem algumas características diferentes que podem acontecer num transtorno depressivo maior, como por exemplo, sintomas ansiosos, característica mista, então a pessoa tem a depressão, a falta de energia, mas ao mesmo tempo tem uma ativação motora. A gente pode ter com sintomas ansiosos, então uma preocupação excessiva, uma irritabilidade, tensão muscular. Pode ter ainda características mistas em que a gente tem sintomas de ativação, então um humor elevado, um ego inflado, então sintomas que nos lembrem um pouco da característica do transtorno bipolar, então o transtorno depressivo maior com características mistas. Além disso, a gente pode ter com características psicóticas, quando tem a presença de delírios e ou alucinações, características atípicas como aumento
aumento do apetite, sonolência excessiva, sensação de peso nos membros e um padrão de sensibilidade à rejeição interpessoal. Então, características atípicas, a gente tem que ter pelo menos 2 dessas 4 que eu citei. Além disso, a gente ainda tem o transtorno depressivo maior com características melancólicas, em que a perda de prazer está presente em quase todos os dias, e uma falta de responsividade a um estímulo prazeroso. Então, nada mais faz sentido. Com uma culpa excessiva, acorda pior pela manhã, tem uma acentuada agitação ou retardo psicomotor, uma perda de apetite ou perda de peso significativa. Claro que são características que um bom psiquiatra vai poder avaliar. O mais importante é mudança de humor, mudança de comportamento que persiste, tendo causa ou não, eu consigo identificar, aconteceu alguma coisa. A gente tem que diferenciar da tristeza episódica. Estar ruim, passar por alguns momentos ruins e sentir mal, tá dentro daquilo que a gente entende como natural da nossa vida. Só que quando isso persiste, vem acompanhado de outros sintomas, eu preciso alertar para a depressão, especialmente porque é algo multifatorial. A gente sabe que a depressão tem um componente genético, mas ela tem um componente ambiental muito importante. Lembrando que um dos fatores de risco importante para a depressão na idade adulta é a história de traumas e abusos na infância. Então, se eu começo, sempre que eu vou avaliar a depressão, eu preciso entender melhor como é que foi a vida, como é que essa pessoa passou a vida, quais foram as coisas que aconteceram. E a partir do diagnóstico, que pode ser dado tanto pelo psicólogo quanto psiquiatra, a gente vai determinar qual é o nível de gravidade dessa depressão. E dependendo do nível de gravidade, eu vou determinar em quadros mais leves, a gente pode tratar esse paciente muitas vezes com a psicoterapia, especialmente a terapia cognitiva comportamental com ativação comportamental. Então a gente vai dar estímulo para que esse paciente possa melhorar. Quando eu tenho um quadro moderado ou grave, ou eu tenho uma impossibilidade de aplicar a terapia cognitiva comportamental nesse paciente, a gente vai pensar no tratamento medicamentoso que tem uma eficácia boa para a depressão. Então a gente vai pensar nas primeiras linhas de tratamento, como inibidor seletivo de recaptação de serotonina e noradrenalina, e lembrando que a gente precisa sempre avaliar antes de dar um antidepressivo para um paciente se eu não tenho uma história para pensar em transtorno bipolar. Lembrando que transtorno bipolar eu tenho um fator genético importante, então sempre que eu tiver uma história familiar de transtorno bipolar, acende o alerta. E se eu tenho histórias prévias de humor elevado, uma hipertimia, uma pessoa que está muito bem, daqui a um pouco ela fica muito para baixo, ou esses episódios depressivos que muitas vezes não respondem aos antidepressivos, sempre ligar o alerta para transtorno bipolar. Então, o transtorno depressivo maior, resumidamente é isso. Se tu ficou com alguma dúvida, conhece alguém que tem depressão, já pensou que podia estar com depressão, comenta aqui embaixo, não te acanha e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse assunto.